Bom, boa noite, Ana Luísa. Estamos fazendo um pouco mais cedo hoje, né? Então vamos falar sobre essa introdução do feminismo. Tá? Ela é curtinha. Por séculos, mulheres têm falado abertamente sobre desigualdades enfrentadas por causa do seu sexo. No entanto, o feminismo, como um conceito, só emergiu em 1837. Quando o francês Charles Fourier usou pela primeira vez o termo feminismo. A palavra foi adotada na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos ao longo das décadas seguintes, quando era usada para descrever um movimento que tinha como objetivo conquistar igualdade social, econômica e legal entre os sexos e terminar com o sexismo e a opressão às mulheres pelos homens. Existem várias vertentes feministas oriundas dos diferentes objetivos e níveis de desigualdade ao redor do mundo. O desdobramento de suas ideias e objetivos continua a moldar sociedades desde sua concepção e, por isso, se destaca como um dos movimentos mais importantes do nosso tempo. Inspirado, influenciado e até mesmo surpreendendo o enorme número de pessoas conforme continua a se desenvolver. Bom, vamos falar sobre 4 pontos. Quais são eles? Primeiro ponto, pavimentando o caminho. A dominação masculina está enraizada no sistema patriarcal que estava na base da maior parte das sociedades humanas por séculos. O sistema patriarcal nasceu no momento em que as sociedades se tornaram mais complexas, passando a exigir mais regulação, e os homens criaram instituições que reforçavam seu poder e infligiam opressão às mulheres. As regras masculinas foram impostas em todas as áreas da sociedade, do governo, leis e religião, ao casamento e ao lar. Subordinadas a essas regras masculinas e impotentes, as mulheres eram vistas como inferiores aos homens em termos de posição cultural, social, intelectual. As evidências de mulheres desafiando os limites impostos pelo patriarcado são escassas, principalmente porque os homens controlavam registros históricos. No entanto, com o advento do iluminismo, no final do século XVII e início do século XVIII, e a ênfase ao desenvolvimento intelectual e à liberdade individual, mulheres, pioneiras, começaram a chamar a atenção para as injustiças que sofriam. Quando as revoluções estouraram nos Estados Unidos, 1775 a 1783, e na França, logo posteriormente, 1787 a 1799, muitas mulheres militaram para que até essas novas liberdades fossem ampliadas a elas. Por mais que essa militância não tenha sido bem sucedida, na época, não demorou muito para que mais mulheres se juntassem à causa. Bom, um outro ponto, chamado as ondas. Tiveram 3 ou 4 ondas, dependendo, que vão ser os tópicos que nós vamos desenvolver aqui. Então, prestem atenção nessas ondas. Olha só. Sociólogos identificam 3 ondas principais do feminismo, mas algumas feministas saúdam uma 4ª onda na segunda década do século XXI. Cada onda teve catalisadores específicos, embora alguns vejam a metáfora como um problema, já que reduz cada onda a um único objetivo. Quando o feminismo é um movimento em evolução constante, com amplos objetivos.
Os objetivos da primeira onda do feminismo dominaram a agenda feminista dos Estados Unidos e na Europa, em meados do século XIX. E se originaram nos mesmos princípios libertários que impulsionaram a abolição da escravidão. As primeiras feministas, basicamente mulheres brancas, de classe média, com acesso à educação, exigiam o direito ao voto, acesso igualitário à educação e direitos iguais no casamento. A primeira onda vai até cerca de 1920, época em que a maior parte dos países ocidentais já havia garantido às mulheres o direito ao voto. Com a atenção voltada para o esforço de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, só nos anos 1960 a segunda onda começou a florescer, embora influenciada por textos que emergiram durante o período da guerra. O slogan é o seguinte: o pessoal é político. Sintetizou o pensamento dessa nova onda. As mulheres perceberam que os direitos legais adquiridos, levado a nenhuma melhoria real em suas vidas cotidianas, e voltaram sua atenção à redução da desigualdade em áreas que iam do local do trabalho até a família, para falar abertamente sobre normas sexuais. Estimulada pelo clima revolucionário dos anos 1960, a segunda onda se identificou com um destemido movimento de libertação das mulheres, que buscou principalmente identificar e acabar com a opressão à mulher. Enquanto novos cursos sobre teoria feministas nas universidades examinavam as raízes da opressão e analisavam a configuração das ideias de gênero, organizações de grupos de base surgiram para enfrentar injustiças. As mulheres tomaram tomaram para si o controle da natalidade, até então nas mãos de uma medicina dominada por homens, lutaram pelo direito ao aborto legal e denunciaram agressões físicas. A vitalidade da segunda onda se desvaneceu durante os anos de 1980. Enfraquecida pelo sectarismo, pelo clima político cada vez mais conservador, ainda assim, os anos 1980 viram emergir o feminismo negro, também chamado de mulherismo. E a ideia de interseccionalidade, um reconhecimento das múltiplas barreiras encaradas pelas mulheres negras, que o feminismo, dominado por mulheres brancas de classe média, deixaram de abordar. Esse conceito, apresentado em 1989 por Kimberlé Crenshaw, reverberou não apenas nos Estados Unidos e no Reino Unido, como também em países em todo o mundo que já haviam sido colônias. Novas preocupações. Quando a feminista norte-americana Rebecca Walker reagiu à libertação de um suposto estrupador no início dos anos 1990, ela verbalizou a necessidade de uma terceira onda, argumentando que as mulheres ainda precisavam de libertação. E não apenas da igualdade, libertação, não apenas da igualdade que as pós-feministas achavam já ter conquistado. A terceira onda abrangeu correntes diversas e, por vezes, conflitantes. Essas correntes incluíam atitudes em relação à cultura Rausch, que é o comportamento abertamente sexual, como uma expressão de liberdade sexual, a inclusão de mulheres trans no movimento e o debate sobre se os objetivos feministas podiam ser alcançados em uma sociedade capitalista. Essa rica troca de ideias continuou ao longo da entrada do novo milênio, ajudado por blocos
blogs feministas e pelas mídias sociais. Ao abordar questões que vão desde o assédio sexual no local de trabalho à desigualdade salarial entre os gêneros, o feminismo é hoje mais relevante do que nunca. O último ponto, né, que é este livro. Quer dizer, isso aqui que nós estamos tratando, essas 100, vão ser mais de 100 tópicos, né? Pretende apresentar algumas das ideias mais proeminentes desde o século XVII até hoje. Cada sessão se concentra em um período específico de tempo e expõe citações marcantes de quem viveu e falou nesses períodos. Ele mostra como o feminismo é fundamental para compreender a organização atual do mundo e como esse movimento ele ainda precisa ir muito mais longe, né? Então, para vocês terem uma ideia, sempre quando eu fizer acho que é tema que eu chamava, né? É tema. Nós vamos ter aqui quantos temas? Nós damos uma introdução geral e os temas vão ser 5 temas. Olha só, 5 temas. Não, 6 temas. O primeiro tema vai ser chamado O Nascimento do Feminismo. Tá? Aí, isso vai do século XVIII até o início do século XIX. Né? Que eu chamei aí, né? Que dá uma introduçãozinha, né? Início do século XIX, porque, bom, aí tem vários tópicos, né? Mas é um tema com 2, 4, 5, 6, 7, 8 tópicos. Depois nós vamos falar sobre a luta por direitos iguais. Essa já começa a ser a primeira onda que eu falei na introdução, que vai de 1840 a 1949. Né? E aí são muitos tópicos, muitos. É nessa hora, 3, 5, 18, 19, 11, 13, 15, 16. Deve ser uns 18 tópicos ou 20, por aí. Depois vem a segunda onda, o pessoal é político, lembra que eu falei? 1945 a 1979. Aí tem mais tópicos lá, bastante também. Né? Depois vem a política da diferença, dos anos 1980. Depois vem a terceira onda, uma nova onda emerge, que vai de 1990 a 2010. Quer dizer, tem uns 10 anos aí atrás, acabou, então vem essa quarta onda, que seria combatendo o sexismo nos dias de hoje. Né? Então, assim, nós vamos fazer como se fosse assim, o histórico, né? Primeira onda, a gente vai, depois passa a segunda onda, entendeu? Então vai ser isso que nós vamos fazer. E, como sempre, no primeiro tema que eu vou fazer, cada tema tem uma introdução, que não é essa é uma introdução geral. Tá certo? Bom, temos uma ideia, né? Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Bom, tudo bem. Vou passar, então. Vou fazer aquele uns 4 minutos, né, para chegar às 6h20, que é o tempo assim que eu já ponho preparando isso que nós fizemos aqui, já damos nome, não sei o que, organiza tudo, já organiza para a próxima, tá? Vai ficar tudo organizado. Tá legal? Então, até daqui a 3 minutos. Vai diminuir. Vamos lá.